Seja bem-vindo a mais um episódio do Drivencast, um podcast sobre marketing e negócios. Eu já quero te convidar para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, porque o convidado de hoje é um convidado muito especial. Já posso dizer que foi o convidado mais pedido da história desse podcast, por mais que seja o segundo episódio. Foi alguém que as pessoas pediram muito desde que eu abri a caixinha perguntando sobre convidados. Então eu quero receber aqui com muita honra o Diogo Paiva, CEO do Grupo Delta. O Grupo Delta ele tem 8 filiais distribuídas em 5 estados do país e um time de mais de 350 colaboradores. Meu amigo, seja bem-vindo, muito obrigado. Mas eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Bora falar um pouquinho sobre tudo e, obviamente, o que a gente conseguir agregar. Eu acho que o propósito é esse, né? Agregar na vida das pessoas que nos ouvem, enfim, na nossa amizade. Tô à disposição, muito feliz de estar aqui. Maravilha. Antes da gente começar, só te fazer uma pergunta aqui. Tá dentro do script, mas você já tá naquele processo de perder seu nome? Tipo assim, Diogo Paiva, Diogo Nascimento para Diogo da Delta. Ah, o Diogo da Delta, você conhece? Na verdade, já é natural, né? Principalmente quando você vai se apresentar, principalmente no WhatsApp. Pega, sou o Diogo da Delta, tudo bem? Mais ou menos é assim que a gente já tá vivendo, pela relevância, né? Pela proporção que os negócios estão se tornando. Maravilha, cara. Conta um pouco aí da sua história. Acredito que sua história é uma história muito inspiradora, né? Foi CEO aos 17 anos, começou essa vida executiva, empresarial. Mas conta um pouco pra gente quem que é o Diogo, o que o Diogo faz hoje e também sobre o Grupo Delta. O Diogo é um jovem cristão, casado, tenho 29 anos de idade e indo para o empreendedorismo, caí de paraquedas. É até engraçado, na recepção de uma delegacia, numa conversa entre eu e meu pai, no final de ano, o que eu iria fazer no ano seguinte, ali no ano de 2013 para 2014. Eu vendo a empresa que já era existente, ele já tinha um ano inaugurado, a empresa tinha ali seus 8 meses. A minha decisão era se eu ia para os escritórios, que meu pai era advogado, se de fato eu estaria com ele na empresa. E, inocentemente, coitado de mim, eu olhando para os faturamentos, a empresa já faturava ali seus 100 mil por mês, e eu falei, acho que o dinheiro tá de carro. E aí fui. Ô, inocência, eu não sabia de que, de fato, o 100 de faturamento, a gente tem que ralar muito para sobrar 5, e enquanto prestação de serviço no escritório de advocacia era totalmente diferente. Então eu entrei com nesse viés de ser os olhos e ouvidos do meu pai, ali naquele momento inicial, porque ele era o fundador, mas tinha sua atividade fim, que era a advocacia, que era a principal. E foi assim, eu sendo os olhos e ouvidos dele até 2016, 2017, até de fato meu pai ficar doente. Meu pai teve um câncer, uma doença ali que durou 1 ano de tratamento, e nesse 1 ano de tratamento é onde a nossa vida virou de ponta cabeça, e aí de fato eu tive que assumir a empresa. E aí veio todo aquele processo, né, de amadurecimento, de fato saber o que estava acontecendo, porque ali eu era o fofoqueiro de plantão, né, basicamente. Filhinho de papai. E aí, cara, foram 2 anos assim que meu pai esteve fora, 1 ano e meio que ele esteve fora, que eu tive que correr atrás do prejuízo, daquilo que eu não tinha aprendido ali na vivência, e continuar tocando um negócio que se tornou o principal sustento da família, né? Então gerou ali um momento de muita responsabilidade, muito amadurecimento. E deu certo. Meu pai voltou, e aí quando ele volta, ele já volta com a ideia de que ele não precisaria voltar para dentro da empresa, sim desenvolver outros negócios, porque a empresa naquele 1 ano que ele ficou fora tinha crescido. E aí a gente se dividiu. Hoje meu pai segue no agro, eu tô aqui no urbano, e a gente está fazendo acontecer juntos. Então, cada dia, Deus abençoando e a gente avançando. Tem algum número, assim, já uma estimativa do tamanho que está hoje para o tamanho que era na época quando você assumiu? Assim, tanto de faturamento, se quiser abrir, mas de tamanho, tipo assim, a empresa cresceu 10 vezes, enfim. Cara, em faturamento a gente cresceu, se eu pego o resultado de 24 e o de 2015, nós crescemos 100 vezes em faturamento. Colaboradores, a gente saiu ali de 10, 12 colaboradores, hoje o grupo todo são quase 350 colaboradores. Então, assim, era só Rio Verde, agora se a gente for contar em modelos de negócio com as filiais, são 12 empresas. Então, assim, acho que tem muita coisa assim que aconteceu nesses anos que a gente conseguiu desenvolvendo, obviamente não sozinho, né? Com time do lado, com gente boa do lado, que é isso aqui que de fato faz nós crescermos, mas também nesse rompante não para. Esse ano também vai ser um ano de crescimento, também fechando o primeiro semestre aí com 40% de crescimento, então
vai ser um bom ano. Maravilha. E qual que foi o principal desafio? Foram muitos, né? Cara, você sair de uma posição de filho de dono para se tornar o executivo, a pessoa que toma as decisões, o CEO da empresa e ter esse papel de gerir tudo ao mesmo tempo, gerir o negócio, gerir o lado emocional, igual você falou, né? Porque você ouve as coisas dentro da empresa e como é família, é seu pai, são a sua família que está envolvido ali, tem um lado muito pessoal, né? Às vezes você acaba indo para as emoções, isso acaba te afetando, com certeza, de alguma forma. Mas como que foi esse processo, assim, do Diogo, filho do dono, para hoje o Diogo CEO? É claro, a gente está falando aí de 12 anos, né? Mas o que que você considera? Qual que é a principal, né, diferença? Como que você vê a sua evolução? E o que mais foi crucial, cara? Tipo assim, a partir do momento que eu descobri isso, que eu entendi isso nos negócios, o jogo começou a mudar. Cara, é difícil eu te dizer o que não mudou. Quando eu olho para mim, a minha vida, eu pessoa física, Diogo, 2015 ali era de festa em festa, bagunça em bagunça, noitadas em pôquer, então, cara, totalmente sem perspectiva de futuro. E quando vem esse abalo emocional, né, esse choque emocional, que é uma doença que a gente estava ali, sempre a ideia, a gente vai pro Google, né, então meu pai já estava morto ali, então foi um choque, esse choque fez tudo mudar. Foi ali que eu encontrei a Cristo, ali que eu me converti, então o pessoa física, o meu dia a dia, meus dias, a minha semana, os meus valores, princípios, todos ali foram mudados, porque eu estava totalmente fora da minha identidade que Deus nos criou, né? E aí quando eu olho pro trabalho, como eu não fazia nada, eu era olhos e ouvidos e meu foco não era ali, eu não ganhava dinheiro ali. Eu ganhava dinheiro jogando pôquer e é aí que eu me sustentava. Cara, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, e também não dava tempo, como o motor estava funcionando, a empresa funcionando, não dava tempo de eu ir para uma faculdade de administração. E aí eu parti para cursos de finais de semana. E até tem uma frase que eu carrego comigo, é que o seu sucesso está naquilo que você não faz no final de semana. E porque não foi no final de semana que eu tive que me desenvolver. A gente tomava porrada ali de segunda a sexta. Na sexta-feira, depois do almoço, eu ia para algum curso, ia para Goiânia, ia para São Paulo, para tentar entender com quem já estava fazendo o que eu deveria estar fazendo e não estava fazendo, para que de fato a empresa continuasse crescendo. Então, meus finais de semana foram financiamento de desenvolvimento, mas o que de fato, cara, mudou o jogo foi entender o valor das pessoas. Sabe aquela frase clichê, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas? Ela é clichê porque a gente ouve muito falar dela, mas ela é 100% verdade. E a gente tem que adotar isso como verdade para que de fato a gente consiga entender do negócio, porque o negócio é pessoas. Então, e aí para isso, o primeiro passo foi me entender. Então, eu me entendi como filho de Deus, depois eu me entendi como empresário, então, cursos de inteligência emocional, cursos voltados para eu entender o eu, sabe? O Diogo foi extremamente importante para que mudasse meu comportamento e, de fato, o meu comportamento mudasse a nossa realidade ali, como no dia a dia. E aí depois olhar para o lado, né? A partir do momento que eu me entendo, eu preciso olhar para as pessoas que estão ali comigo e, cara, entender que atrás todo nome tem uma história, todo nome tem um perfil, tem, sabe, um eneagrama, tem uma N coisas ali por detrás que a gente precisa saber lidar. E, cara, uma pessoa não é igual à outra. A posição pode ser a mesma, mas duas pessoas vão performar de forma totalmente diferente. Então, esse foi a virada de chave. Foi esse conhecimento que mudou. Então, e eu entendi que, cara, eu tinha que fazer isso no único tempo que eu tinha era nos finais de semana, então me dediquei, foram 2 anos e meio, assim, quase todo final de semana. Troquei, né? Antes era compromisso de festa, agora é compromisso com cursos e treinamentos, para que de fato tivesse uma base para que a empresa continuasse crescendo. Maravilha. E para quem está nos ouvindo aqui, isso tudo que o Diogo está falando não é só palavras, né, Diogo? Eu te falo que a gente conviveu junto, a gente tem uma amizade, né? Se tornou amigo, depois a gente trabalhou junto, e o Diogo foi a pessoa que, de uma certa forma, financiou o meu início de tudo, porque naquela época você me arrumou um computador lá da Delta, um notebook, assim, eu acho que o notebook estava jogado lá e peguei, enfim, fiz algumas coisas lá, só funcionava na tomada, mas foi algo que me ajudou e que deu start, porque foi nele que eu comecei a estudar sobre marketing, foi nele que eu comecei a me desenvolver, então é muito real isso, eu acho que é muito válido. Hoje a gente está no mundo onde as pessoas falam muito e tentam fazer tudo para aparecer,
E quando eu olho para você, às vezes eu não vejo isso. Eu vejo alguém que já é, poxa, você é um baita do empresário, bem sucedido, todo mundo sabe disso, seus resultados falam por si só, mas você não faz questão de estar mostrando isso. Você poderia muito bem fazer, não teria problema algum fazer, porque se você faz, até poderia inspirar outras pessoas a fazer isso também. Mas se isso for acontecer um dia, eu acredito que você já tem planejado na sua cabeça, como, né, você é uma pessoa extremamente planejadora, mas isso é muito válido, né? Então, tratar pessoas, principalmente para o CEO, a pessoa que está na frente, trazer aquela cultura não só do papel, não só das diretrizes, não só de missão, visão e valores, mas de fato essa cultura que escorre entre as pessoas, entre os departamentos, e de fato ali ter esse coração azul, né, que é até algo que vocês começaram esse movimento, né, há algum tempo já, recentemente. Eu queria que você falasse sobre a cultura da Delta hoje, como você enxerga essa cultura de coração azul, de pessoas, dessa união entre os departamentos, por mais que são um grupo empresarial, né? Acaba que cada empresa tem a sua identidade, tem a sua missão, tem o seu público-alvo ali, o propósito que ela deve atingir, mas no fundo ali faz parte de um grupo, né, desse coração azul. Então conta pra gente um pouco sobre cultura, né? Como que a cultura hoje influencia nos seus resultados e um pouco desse coração azul. Cara, cultura é um tema legal de falar, porque eu era totalmente ignorante. Cara, eu lembro que um dos primeiros treinamentos que eu fiz, que trouxe o tema de uma forma clara, eu tava quase era de comer ou de passar no cabelo, assim. De fato, eu não entendia, porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, cara, explicar a cultura para alguém que é extremamente prático não faz sentido. E aí eu fiz um treinamento com o Marcelo, EAG, empresa autogerenciável. E, cara, foram 3 dias, assim, que eu apanhei, assim, sabe? Porque o treinamento dele, para que a empresa se torne uma empresa autogerenciável, a base é a cultura. E ele abriu meus olhos para isso. Então, desde lá, eu criei o nosso código de cultura como empresa. De fato, saí do Visão e Valores que a gente mandou lá no Google e pegou uma empresa grande e copiou. De fato, a gente criou o nosso. E tudo parte do... Aí volta também aquilo que nós já falamos, né? Tudo parte do meu entendimento, né? Porque isso, cultura é o dono que cria. Não dá pra gente terceirizar, não dá pra gente passar por RH, por mais que a gente tenha departamentos desenvolvidos de gente, de pessoas, tem que partir do dono, tem que ser algo top-down, porque é ele que vai dizer como que a empresa dele é. E a empresa é reflexo do dono. Então, isso foi muito importante eu entender. Mas quando a gente veio para dentro, existiam algumas coisas que para nós eram pontos de atenção. E uma delas era o pertencimento. Como são modelos de negócios com atividades fins diferentes, com públicos fins diferentes, internamente, cara, existia uma rixa, uma concorrência, algo assim... Como a cultura, né? Nada declarado, mas extremamente empírico ali do nosso dia a dia. Então, o coração azul ele veio como uma parte da nossa cultura, mas para que gerasse esse sentimento de pertencimento. Cara, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo alvo, a gente faz parte do mesmo grupo. Um atende o construtor, o outro atende o vidraceiro, mas pelo dono ser o mesmo, a gente tem que se comportar da mesma forma, a gente tem que agir da mesma forma, a gente tem que pensar da mesma forma. E quanto maior se torna a empresa, mais a cultura se torna algo enraizado. Porque quando a gente está ali com 10 pessoas, você consegue gerenciar o que elas estão fazendo. Mas quando você passa ali de 100 pessoas, eu daria esse número, não dá mais. A microgestão não faz mais parte do meu dia. Então eu preciso ter a certeza que o cara que está lá na ponta, ele está pensando, agindo, se comportando daquilo que é para nós como empresa. E o mais legal disso por mais que eu não entendia, não sabia o que era, tinha zero intencionalidade. Dentro da empresa existia uma cultura. Então, juntou 3 pessoas, ali existe uma cultura enraizada. E aí agora cabe a nós, como empresário, como CEO, como diretor, entender se essa cultura vai ser intencional, partindo de nós, ou se nós vamos deixar com que ela surja e seja qualquer coisa diferente daquilo que a gente espera. Então, na Delta, em um momento, 2021 para 2022 ali, eu tive que puxar essa rédea e falar, cara, vem cá, vamos dar um passinho para trás, é assim que a empresa vai fazer. E aí você passa a entender que você começa a admitir por conta do fit cultural, você começa a demitir por conta do fit cultural, e quando você chega num nível mais avançado, o próprio time, a própria empresa começa a repelir aquele que não tem um fit cultural. Então, acho que esse seria o ápice, sabe? E, obviamente,
todo mundo pensando juntos, remando juntos no mesmo objetivo, com os mesmos princípios e valores, aí flui, né? Aí o jogo acontece e a gente de fato tem sucesso naquilo que a gente está se propusendo a fazer. E isso é tão interessante porque, assim, até pensando, é claro, a cultura ela vai influenciar 100% no dia a dia da empresa, mas pensando numa visão de médio e longo prazo, a cultura ela vai te ajudar até mesmo a encontrar esses talentos e trazer esses talentos para dentro da empresa, porque as pessoas começam a olhar todas as ações que vocês fazem, começam a olhar, acompanhar nas redes sociais, começam a olhar as obras, passa na rua, vê uma obra, vê a placa de vocês, vê essa identificação, e o Grupo Delta ele começa a se tornar uma empresa desejável. Eu não sei se isso é intencional ou não, mas hoje as pessoas acredito que olham e, poxa, eu queria trabalhar naquela empresa. Talvez vocês ouçam isso no dia a dia. Nossa, eu queria trabalhar contigo e tal. Que ambiente legal, que energia, as pessoas de lá. Então, assim, isso, né, repito, não sei se foi intencional, mas se foi, parabéns, é super estratégico porque vocês já estão preparando os novos talentos, as pessoas que virão fazer parte do Grupo Delta, porque fica muito mais fácil. A pessoa já vai chegar ali no processo seletivo já entendendo quem é a empresa. Cara, mas como é que você sabe? Não, eu acompanho vocês, eu já vejo as coisas, acompanho o Diogo, acompanho o Eduardo, quem que seja. Mas isso é bastante interessante, parabéns por isso. Cara, e feliz de ouvir isso, porque se você pega a nossa missão não é ser a maior empresa do segmento, a nossa missão, as primeiras palavras é ser a empresa mais desejável. Então, feliz de ouvir, porque é sinal que tá se reverberando fora aí das nossas quatro paredes, porque esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção, essa nós temos como missão. E o que engraçado também que antes de vir para cá, eu estava com reunião agora com o RH antes de vir, e a pauta ali era GPTW, né, que é um instituto que faz uma pesquisa de clima e tal, e aí você se torna aquela empresa Great Place to Work. Então, a gente já está olhando para isso para o próximo ano, porque essa é a empresa que nós queremos ser e nós, obviamente, estamos aí no 4º ano construindo o departamento, estrutura, tendo movimentos internos de endomarketing, enfim. Existem agendas específicas semanais de pessoas exclusivas para cuidar das pessoas que estão ali. E nesse processo também nós desenvolvemos um slogan nessa construção de missão, visão, valores, que é o cuidado e experiência que você merece. E o que a gente sempre bate ali nos nossos colaboradores, que esse você, ele é indefinido para que a gente olhe para o nosso cliente, que é a nossa atividade fim, mas também que esse você seja meu colaborador, seja meu fornecedor. Então, intencionalmente, e cultura é isso, nós estamos cada vez mais batendo nessa tecla do valorizar as pessoas que estão ali conosco, né? Esse eu entendi como meu propósito de vida. O que de fato mudou em todo aquele descobrimento, né, do eu, Diogo, foi entender esse propósito, que é cuidar, amar pessoas. E às vezes é clichê falar o amar. E a minha linguagem de amor, olhando para minha criação, foi o cuidado. Então, eu tinha um pai extremamente duro, ex-militar, que se eu não conseguisse traduzir ali o eu te amo dele com o cuidado que ele tivesse diariamente, talvez eu teria me revoltado ali, né? Porque foi uma educação, assim, sou reflexo do que ele fez comigo, da minha criação, mas, assim, foi uma criação bastante puxada, né? O militarismo estava lá dentro de casa. Então, essa foi minha tradução de amor e para a empresa ser reflexo de mim, eu tentei traduzir isso para dentro da nossa cultura e estamos fazendo acontecer, e todo dia é um desafio, porque aí, imagina que na estrutura que a gente tem uma rotatividade muito grande. Então, são 10, 20 pessoas entrando todo mês. Então, esses 10, 20 pessoas que entram todo mês, a gente precisa mostrar para ela, desde a integração, desde da entrevista, quem nós somos, quem nós queremos ser e o que nós estamos buscando ali, e o quão importante ela é para o nosso dia a dia. E um ponto interessante dentro disso é mostrar para a pessoa como que ela vai conseguir atingir os objetivos, atingir os seus sonhos através do Grupo Delta, através da empresa. Porque hoje, por exemplo, o empresário que está nos ouvindo, ele fica muito aquela do último indicador, da venda, do lucro, e cara, não está batendo meta, não está vendendo, não está tendo retorno. Só que às vezes ele se esquece de olhar quem está por trás dos indicadores, quem que alimenta aqueles indicadores, quem que de fato faz as alavancas
se movimentarem, que são as pessoas. Então, talvez uma má gestão, um não batimento de meta, seja reflexo de uma cultura fraca. De uma cultura, igual você falou, cultura sempre vai existir. Às vezes a pessoa fala assim, não, na minha empresa não existe cultura. Existe. Às vezes não pode ser definido por você, mas alguém vai definir a cultura. Então talvez esse não batimento de meta, não alcance dos objetivos estejam extremamente ligados a não se preocupar com as pessoas, a não proporcionar para as pessoas as ferramentas, o ambiente propício para que a pessoa cumpra, né, bata a meta, etc. Acho que você viu isso acontecendo na prática, muito disso, né? Grande parte dos resultados que vocês têm hoje parte muito disso, é a cultura viva, é a cultura que mudou o jogo. Mas para a gente ir para um lado mais prático, e depois eu já vou emendar uma outra pergunta dentro disso, que você falou que é uma pessoa prática, né? Você é CEO, tem a sua rotina, acredito que você já perdeu muito tempo tomando atitudes, atendendo pessoas ali, e hoje eu acredito que a sua rotina ela seja bem mais otimizada, né? Então, assim, foco naquilo que traz resultado. O que você pode trazer de conselho aí, de prático assim mesmo, para a rotina do empresário que lidar com bastante pessoas, que tem que lidar ali com as lideranças e que perde muito tempo nesse processo? O que o cara precisa olhar, qual que é o indicador principal? Então, assim, uma rotina mesmo do CEO. O que você faz hoje e o que o empresário pode fazer para otimizar seu tempo e, é claro, ter mais resultado possível. Eu entendo que na posição... Primeiro que existe um princípio de liderança, né? Que a gente diretamente, de forma efetiva, não podemos ter mais de 6 a 8 pessoas no nosso front, né? De fato que a gente lidera. Então acho que esse é um princípio de liderança que tem que ser seguido, que tem que ser obedecido, de fato, não porque não seja impossível, mas eu acho que a gente perde qualidade nesse tato, nesse olhar para a pessoa que está sendo ali sendo liderada por você. Eu já tive momentos errados da minha parte, né, de liderar diretamente 18 gerentes. Cara, não fluía. Eu cuidava de 6 e os 12 passava tempo, sabe? Então, deixava o tempo passar para que os problemas iam se resolvendo. Então, acho que esse primeiro passo é isso, quando a pessoa começa a tracionar, começa a crescer a empresa, sempre obedecer. Obviamente, existem picos ali de organização, de desorganização, porque o crescimento gera isso, mas tem que ter isso como mente. E eu sou da cultura do gerenciamento por resultados. Então, tem que partir do dono, os OKRs, aquilo que para ele é importante, aquilo que ele tem como planejamento da empresa, e dele, ele conseguir transmitir isso para sua liderança direta, e o gerenciamento tem que ser por resultado. Não dá mais para microgerenciar, não tem mais tempo para isso, sabe? Obviamente, a gente não pode subir no trono e achar que não, agora eu só converso com 6 pessoas. É até uma discussão que hoje está muito latente, né? O dono no operacional. Cara, não tem essa. O dono ele tem que ser misto. Obviamente ele tem que entender que a agenda dele é importante. Eu, por exemplo, entendo que as minhas reuniões estratégicas com as minhas 7 pessoas que estão abaixo de mim é a primeira hora do dia, porque é o seu momento que eu estou mais tranquilo. E o resto do dia a gente fica ali meio no modo resposta, porque variáveis, situações acontecem o tempo todo. Então, mas eu não negocio aqueles meus momentos com a liderança que devem ser os momentos mais importantes da nossa semana. Então, gerenciar a agenda é de extrema importância, porque senão a gente entra no mesmo furacão, nas demandas do dia a dia, no telefone, no incêndio, e aí perde, de fato, capacidade de continuar organizando e crescendo a empresa. Então, o ponto é esse, sabe? A gente tem que sim estar no operacional, mas não tem que estar lá apagando incêndio. A gente tem que estar lá sendo estratégico, mas dentro do operacional. Esse é o meu entendimento. E, cara, e tem que olhar para o número. A gente tem que criar números para que o cara te entregue. Porque se você não dá essa liberdade, você nunca vai ter gente boa contigo. Porque não tem autonomia. Ele sempre vai ter que ficar te pedindo. E obviamente que isso é um desafio. Foi um desafio para mim, era extremamente centralizador. E, na verdade, está sendo um desafio. Cada vez a gente vai desapegando disso. Tem que olhar, criar o OKR, que é a missão daquele departamento. Entender que cada departamento é uma empresa, uma microempresa, e entregar na mão do cara. Você confia? Entrega na mão dele, vai gerenciando com que ele vai te entregar. E eu entendo também que não existe empresa fraca. Existe cultura fraca. Não existe empresa ruim, existe cultura fraca. Então, se você tem uma cultura forte e intencional, o cara sabe que, cara, 2, 3 meses sem bater meta, ele foi para blacklist. Ele tem que entender isso, sabe? E quando a gente olha para isso, ele tem 2 picos, né?
Você olha para um G4 da vida, e olha que toda a minha formação agora nos últimos anos tem sido G4. A cultura do cara é extremamente workaholic, assim, extremamente pesada e tal. Ele tá certo? Talvez esteja. Tá errado? Talvez esteja. Não dá para dizer, né? É do dono pro time dele. Quando você olha para nossa empresa, tô longe do cara lá que é workaholic, sabe? Mas tem os momentos também de cobrança, tem os momentos de resultado. Ninguém tá aqui brincando, ninguém tá aqui para perder dinheiro, né? A gente não é instituição, ONG, a gente é uma empresa que visa lucro, que tem que dar resultado. E se não der resultado, tudo que a gente está construindo vai por água abaixo. Então isso tem que acontecer. Acho que tem que deixar isso muito claro para a liderança, e essa gestão do tempo do dono é importantíssima, assim. Senão ele vai se perder. Porque BO... Tempo todo, né? O tempo todo. Não tem pra onde correr, não. Então, até uma dica prática também, dentro disso que você está falando, é pegar o objetivo geral. Então, eu pego lá a meta principal, seja de vendas, a meta do departamento. Se for RH, as metas ali de admissão, demissão, enfim, de retenção. E fracionar essas metas em objetivos, né? Porque existe uma diferença muito grande de meta para objetivo. Então, pegar a meta da empresa, a meta aonde que todo mundo vai chegar e delegar esses objetivos dentro dos departamentos, e cada departamento ter os seus indicadores chaves ali, né? Os OKR, né? E você ir gerenciando isso com as lideranças, né? Então, acho que é uma forma muito estratégica e correta até mesmo, né? De fazer, porque senão você não sabe para o que olhar, você não tem indicador, você não sabe se tá indo bem, se não tá, você mede isso, porque o cara foi lá na Copa tomar um café, ele tinha que estar fazendo outra coisa, e você não olha para indicador. Então, assim, de fato, é pegar esse objetivo, essa meta macro, né, esse objetivo, e fragmentar entre os departamentos e acompanhando isso. E dentro disso, alguém que quer ser líder, né? Porque hoje você é um formador de líder, né? Vocês estão com 8 filiais, são vários departamentos, né? Quatro empresas dentro do grupo? 4 modelos de negócio. 4 modelos de negócio. Precisa formar líder para tocar esse tanto de gente, porque só o Diogo ali para fazer tudo. Como que funciona hoje esse processo? O que uma pessoa precisa ter para fazer parte aí da liderança do Diogo? Cara, internamente nós temos os últimos 7 semestres, os últimos 3 anos aí, todo semestre nós estamos fazendo juntos ali essa capacitação da nossa liderança, porque nós entendemos que é importantíssimo. E olhando para a nossa história, o que aconteceu? Como nós crescemos muito rápido, a gente surfou uma onda ali de crescimento na construção civil na pandemia, né, que teve esse viés. Eu peguei, certo ou errado, mas é o que eu tinha ali de ferramenta, eu peguei meus principais homens operacionais e transformei eles em líderes. Alguns já tinham isso de forma nata, vindo deles, mas outros era zero liderança, extremamente operação, mas era o melhor homem que eu tinha e tinha que colocar ali naquela posição. Então, nós passamos por uma curva de geração de liderança, e na verdade estamos vivendo isso, muito intensa, com encontros semanais, 2, 3 vezes na semana, lendo livro juntos, fazendo N coisas juntos, para que a gente nivelasse a nossa liderança, né? Pegasse aquilo que o cara que talvez já veio pronto do mercado, tem como entendimento, aquele que está vindo aqui dentro, que conhece o jeito delta de ser e de funcionar, né? As nossas questões internas, mas tentar nivelar tudo isso. Mas eu creio que existe sim uma predisposição da pessoa para ser líder, mas eu acho que é um tema, uma matéria que tem que ser desenvolvida. E nós precisamos entender que, como cultura, não tem uma liderança certa ou uma errada. Obviamente, existem boas práticas que nós, como empresas, temos que deixar claro quais são as boas práticas que tem que haver dentro da nossa empresa. Uma cultura de feedback, uma rotina de tempo ali com o seu liderado, enfim, tudo isso parte de mim, tem que partir deles também para que tenham com os seus. Para que se a gente está falando de cultura, o que eu falo aqui, o A que eu estou falando, ele tem que chegar um A lá na ponta, né? Então, essa liderança ela tem que ser retilínea, né? Mesmo que ela seja top-down, mas ela tem que ser retilínea. E é uma matéria que tem que ser desenvolvida. E o cara, para ser líder, ele tem que amar pessoas, cara. Porque não dá. Assim, quando você chama alguém para feedback, talvez você chame o cara só para falar de trabalho. Ele não entregou tal meta, mas quando você começa a aprofundar ali, talvez é um problema pessoal, é uma situação que ele está vivendo ali entre ele e talvez o colega próximo, que a gente tem que ter essa percepção e fazendo esses ajustes, né?
Acho que todo CEO tem que ter pelo menos uma pós ali de psicologia, porque é necessário e é o nosso papel. O cara que tá abaixo da gente não tem como referência, né? Então aquilo que a gente fala tem valor e a gente transforma, sabe? O que nós falamos, a forma como a gente cuida das pessoas que estão abaixo da gente, como líder, como nós, transforma realidades. Então a gente tem que amar isso, tem que gostar disso. Lá na empresa agora está sendo um puta projeto. A gente começou com atendimentos psicológicos, a gente tem uma psicóloga dentro do RH e a gente começou com esses atendimentos. Cara, acho que te mostra o valor que tá tendo o projeto, que é o primeiro que ela tá sem arte. Já criaram lista de espera, ela já não tem agenda mais, e é algo que começou ali bem devagar, mas as pessoas saem da sala quebrantadas, assim. Eu acho que de 10 que entram, 9 saem chorando, porque mostra que ali, cara, que existe muito conflito interno que foi tratado ali. E aí quando você olha pro negócio, cara, o que isso vai me ajudar a vender mais vidro? Nada. Mas a transformação que gera na vida da pessoa que está ali com a gente é gigantesca. Então, o líder, acima de tudo, ele tem que amar pessoas. Show. Essa pós aí, você falou pós em psicologia, pós-horário, né? Tem uma pós-horário ali para ouvir o choro do pessoal. Mas, Diogo, hoje vocês têm tanto empresas B2B, né? Empresa vendendo para empresa, e também a B2C atendendo esse consumidor final. O que você enxerga hoje, assim, de... Cara, qual que é a principal diferença? O que você enxerga, assim, no trato com esses dois tipos de consumidores? O empresário na ponta, focado 100% em comprar mais barato para vender mais caro e ter margem e ter lucro ali. E o cliente, no final das contas, preocupado se aquela peça ali não vai entrar água quando chover, se o alumínio ele não vai amassar, não vai arranhar. O que você enxerga, assim, de diferença para... o seu público, tanto o B2B quanto também o B2C? Obviamente o B2C ele é muito mais complexo. A gente lida muito com a expectativa do outro lado, né? E muitas vezes, no nosso caso, construção, a casa, o sonho, que vem de uma materialização de um projeto feito por um arquiteto. Então, gera-se ali uma expectativa muito grande no resultado. E muitas vezes, muitas vezes a gente precisa ter um cuidado muito maior nesse caso, porque você entrega o que você vendeu, você entrega um produto bom, mas tudo cai por água abaixo se você não atendeu a expectativa. Então ela é uma venda muito mais detalhista, uma venda muito mais próxima. Você tem que sair até um pouco do campo só da especificação técnica do produto, mas sim para aquilo que o cliente sente e ele tem como necessidade. Muitas vezes esse cliente senta na nossa frente, ele não sabe o que ele quer de fato, ele tem suas necessidades, mas ele não sabe materializar o que é, porque ele não é a parte técnica. Então é uma venda muito mais próxima, eu diria isso, com mais tempo de... E já o cara o vidraceiro, trazendo para a minha realidade, a primeiro momento, como qualquer empresa, quer comprar mais barato para vender e ter um maior lucro. Mas quando a gente fura essa bolha do preço e a gente começa a mostrar o nosso valor como empresa, pontualidade, seriedade, honestidade, tudo aquilo que engloba uma venda que vai além do preço, eu acho que é aí que está o sucesso, sabe? Hoje, nas regiões que a gente atende, como atacado, a gente atende 9 estados. Eu não sou o mais barato nessas regiões. A gente, obviamente, é importante. A gente tem que estar nivelado a nível mercado? Tem. Mas o que nós queremos mostrar e o que fideliza o cliente CNPJ conosco é o que está além do preço. Porque o preço, o cara vai sair no preço. Essa é a verdade. Tem que entrar. Talvez você entra ali, é um pouco mais agressivo, mas depois que entra, você tem que mostrar como a sua empresa funciona fora preço, para mostrar de fato o valor dela, para que esse cliente seja fidelizado. E o B2B, ele está ali todo dia, né? Então, é uma venda que o seu trabalho ali é na recorrência, é no fidelizar. O B2C, ela já é uma venda muito mais emocional. Então você tem que fazer você tem que fazer a dona de casa ali, o construtor, com emoções boas para que ele volte e ele indique. E tem um lapso de tempo muito mais longo, né? O vidraceiro tá ali com a gente todo dia. Todo dia ele tá ligando, cotando, falando sobre algo. Nossas cargas são semanais, então toda semana tem um ponto de contato. Então, cara, são experiências totalmente diferentes. Mas eu diria que a
Vender para CNPJ é muito mais fácil, assim, sem sombra de dúvidas. É uma venda muito mais fluida, né? E escalável, acho que esse é o ponto. A gente consegue escalar, tem números maiores, enfim, do que a venda ali com o consumidor direto. Mas as duas coisas coexistem, as duas coisas são lucrativas, a gente precisa também entender onde está o lucro de cada uma delas, né? O que cativa cada cliente, mas para nós tem sido uma experiência, assim, ter esse paralelo. A linguagem, né, comercial com os times de venda são totalmente diferentes. Né? É bem legal isso. Bacana. E tudo isso está dentro de marketing, né? Experiência, o atendimento, a recorrência. E outro ponto também que eu me lembrei assim, foi a questão da venda e da distribuição. E eu me recordo uma experiência que a gente teve, assim, eu lembro claramente que foi, acho que a primeira vez que a Esquadria Quase vendeu 1 milhão, foi algo parecido assim. E aí você falou que seu pai falou assim que se vocês vendessem 1 milhão, a empresa quebrava. Então, isso está muito ligado ao que? A vendas e distribuição. Se eu vendo, então, poxa, eu vou fazer uma ação de marketing aqui. Faço lá uma promoção, alguma ação de algum produto, de algum serviço. Cara, vende. Beleza. Só que você tem que pensar, quando você está desenhando a estratégia, como é que eu entrego. Então, lá na ponta, por exemplo, a Coca-Cola vai fazer uma ação de marketing. Beleza. É Natal, só que o produto vai estar na prateleira quando a gente soltar essas ações, o cliente vai poder ir no mercado para pegar isso. A própria CIMED faz muito isso. O João Adib vai lá, faz a propaganda, faz a ação, aí o cliente chega lá na farmácia, não tem o produto. Então, assim, existe essa preocupação da distribuição, do cliente encontrar o produto ali naquele momento que ele quer comprar, na emoção, poxa, acabou de ouvir lá que o negócio está 2 por 1, quero comprar. Como que você enxerga hoje e como que você se preparou e como que esse empresário que está nos ouvindo pode se preparar para ter uma distribuição, uma execução, uma entrega que o comercial ele pode vender 1 milhão. Hoje 1 milhão vocês vendem por venda, uma venda é 1 milhão. Como que vocês se prepararam para isso e como que o empresário hoje pode se preparar? Vender acho que é a parte mais fácil. Então, o cuidado que nós temos que ter, e foi bem real, assim, todo felizaço, né? Cheguei no meu pai, cara, batemos 1 milhão de faturamento, na época na distribuidora, e aí ele com um balde de água fria, mas com muito sábio, falou, cara, se vender o mês que vem de novo, a gente quebra. Porque é um todo, né? E o vender é fácil. O vender é o oferecer, vende mais quem liga mais, quem oferece mais. Então, ele é a parte mais fácil do processo, mas existe um todo que precisa estar preparado. Lá naquele mês deu Brasil, cara. Fomos lá, nos forçamos, fizemos hora extra, viajamos mais, e aí, cara, você tem time do seu lado, porque foi um grande resultado, bora comemorar juntos. Mas você faz isso de novo, sem uma estrutura, cara, você começa primeiro sintoma é você começar a perder as pessoas que estão contigo. Porque tem que respeitar as limitações de todo o negócio, né? Então, o cuidado que o empresário tem que ter é que, cara, legal, é importante crescer, tem que crescer, mas picos é um passo maior que a perna. E isso, enfim, aí vai cair. Isso é óbvio. Existem grandes empresas que faturavam lá, estavam faturando bi e quebraram. Então, o faturamento é um número importante, legal, mas nós precisamos olhar para ele e entender que tem que ter uma estrutura por detrás para mantê-lo, né? Senão vai ser um tiro no escuro, enfim. 1 mês dá certo, 2 meses dá certo, 3 meses aí você entra em colapso. Então o que o Adib faz é de extrema importância. Não adianta eu soltar uma puta campanha, cara, e é isso tal, e aí a gente pega aquilo que é de principal, né? Independente se é B2B ou B2C, que é a experiência do cliente, e joga lá embaixo. O que adianta, né? A empresa ela tem que ter continuidade, né? Eu tenho que vender esse mês, tá preparado para vender no mês seguinte, e até você olha ali pro seu fluxo de caixa. Pô, vendi 1 milhão esse ano, esse mês, aí mês que vem eu não vendo nada, tudo que você construiu aqui agora, no mês que vem vai ficar no prejuízo. A gente não pode ver esses altos e baixos, né? Tem que ser uma crescente. Então, tem que tomar cuidado, cara. Não é só vender, não pode ser. A gente, de certa forma, nós sofremos muito com isso, porque como houve um crescimento, mesmo que ele tenha sido progressivo, mas houve um crescimento, mas ele foi muito rápido, né? Você pega o meu faturamento em 2019, antes da pandemia, o faturamento de 2023, cara, são empresas totalmente diferentes. Então isso dedicou do time, da empresa, e isso também, obviamente, em alguns momentos a gente tem que falar, cara, falhamos por estar com a venda maior do que aquilo que nós tínhamos como entrega, mas o que não faltou lá dentro foi sangue nos olhos mesmo, de estabilizar isso.
Hoje eu posso dizer que a nossa operação é maior do que as nossas vendas e tá tudo bem, o número tá fechando e a ideia é que a gente continue assim dessa forma, sabe? Porque aqui a gente não se destabiliza, né? A gente viveu períodos que de fora do ponto, né? O motor tá funcionando, mas ele tá fora do ponto. E é isso, cara, difícil manter gente boa do seu lado, difícil manter cliente voltando, cliente com experiências positivas. Mas hoje eu posso dizer assim que a gente tá bem estável, apesar de continuar crescendo, mas tá bem estável, conseguimos fechar essas arestas soltas. É uma preocupação que tem que ter, né, cara? Não adianta. Por exemplo, no meu caso, que é serviço. Não adianta eu sair daqui e fechar esse mês com 10 empresas, 10 contratos e, pô, rachei. Só que tem essas novas 10 que vão entrar e esse processo de onboard, assim, é um processo que te toma muito tempo, né? Até você explicar para o cliente como que funciona, acompanhar um cliente, briefing, etc. Mas você já tem por trás ali umas 20, 30 empresas que você atende. Então, assim, não é 10 empresas que eu vou atender. Não, cara, são 30, são 40. E às vezes o empresário se perde muito nisso, em confundir faturamento com lucro. Que às vezes o faturamento é usado como uma métrica de vaidade, né? Pô, faturei 1 milhão. Aí você vai ver a margem, o lucro ali, o cara às vezes está saindo até no prejuízo. Mas a gente, caminhando para o final, quando crescer para contratar, quando contratar para crescer? Eu vi uma máxima esses dias que era comercial, você contrata para crescer, operacional, né? Mão na massa ali, você cresce para contratar. Como que se enxerga isso e como que você viu isso, né? Quanto que foi que precisou contratar time comercial para crescer, para gerar vendas e quando você precisou, não, preciso dar uma atenção ali para a expedição, preciso mais de mão de obra. Falando de comercial, de fato, você contrata para crescer, porque é ele que põe a venda para dentro e seu crescimento está baseado naquilo que você fatura. Mas se tratando de operação, em 12 anos, eu nunca contratei para crescer, não. Sempre foi o inverso. Você cresceu para contratar. Cresci para contratar. Até porque, como que eu crio uma estrutura? Não, produto novo, beleza. Então você cria um novo modelo de negócio, aí você contrata para que de fato venha para dentro, né? Os novas vendas. Mas no dia a dia, nunca contratei ninguém para ficar parado lá esperando o crescimento vir, não. Sempre foi o inverso. É difícil dizer certo ou errado, mas eu nunca tive esse... E até porque o número tem que fechar. Então, pô, eu tenho um custo de produção lá, R$10 o quilo do alumínio que eu produzo. Aí eu vou lá e contrato mais gente, esse alumínio vai virar 12 para me esperar uma venda que eu não sei se vai acontecer. Não sei, acho que eu sou mais do... Cresce junto com a operação, e aí existe uma máxima que a gente também tem que entender que é cresce e organiza, porque você vai desorganizar no crescimento, mas esse inverso... Se tem, alguém me conta como é que faz, porque eu não sei não. Então acho que a ordem, até para ficar mais fácil aí, né, para a pessoa que está nos ouvindo, comercial, você cresce, você contrata para crescer. Boa. Operacional, primeiro você cresceu, agora você contrata para manter esse crescimento, né? Não adianta também você só crescer e não tem ninguém ali para ter essa mão na massa. É aquilo que nós falamos, né? É o passo maior que a perna, né? Você tenta regular ali seu crescimento para que a operação, obviamente, atrás, mas que ela acompanhe esse crescimento, né? Existe uma diferença, né? No meu caso ali, e é importante o empresário entender isso, qual que é o lead time da venda dele, né? A venda que eu faço hoje, ela demora mais ou menos 90 dias para cair dentro da operação. Então eu tenho esse tempo. Eu sei o que eu sei a bagunça que eu fiz positiva desse mês e eu consigo prever o meu crescimento lá na frente. Então eu tenho essa possibilidade. Mas no seu caso, prestação de serviço, a limitação está totalmente ali na sua agenda, no seu tempo, né? Então tem que entender essas duas situações, entender essa diferenciação, para que de fato ele se encaixe ali e fale, cara, consigo crescer um cliente por semana, ou um cliente por mês. E aí no segundo cliente que eu cresci, eu vou lá e coloco mais um analista. Eu acho que seria interessante a forma mais inteligente de conduzir isso, operacionalmente falando. Agora vendas não. Gente de vendedor lá e enfim, vamos embora. Cresce e depois você contrata gente para entregar, né? É isso aí. E caminhando para o final, então, Diogo, como que hoje a empresa ela deixa de ser somente uma empresa, um CNPJ ali, um número, uma fachada,
o cara que está ali só para vender, ter o seu sustento e glória a Deus por isso. Mas como que uma empresa deixa somente de ser uma empresa para ser uma empresa de propósito, assim como o Grupo Delta hoje se tornou? Como é que foi, né? E como que a pessoa faz isso? Cara, vamos deixar de ser só mais uma empresa de vidro, de esquadria, de automação residencial, para a gente ser de fato uma empresa de propósito que impacta o nosso cliente. Comigo foi, e eu acredito que com todos deve ser assim, primeiro o dono ali se entender como pessoa, né? Porque chega um momento, Jofre, que é natural. E é esse exemplo eu dou muito ali no nosso dia a dia. Vamos olhar para uma pessoa que ganha lá seus R$ 2.000. Cara, se você aumentar R$ 1.000 no salário dela, vai fazer uma diferença no dia a dia, na qualidade de vida dela gigantesca. O cara que ganha 2 ganha 3. Mas o cara que ganha 15 e ganha 20, ou seja, aumentou 5.000, cara, talvez não vai ter uma diferença quase que imperceptível. E o negócio é isso. Chega um determinado momento que você está ali crescendo e isso se torna resultado dentro da sua casa, ali a mudança de vida, qualidade de vida, você compra sua casa, você compra um carro melhor, enfim, você começa a gerar alguns acessos. Mas chega num determinado momento que não é aquilo, não é o próximo faturamento que vai fazer você mudar a sua realidade. Então, tem que ter motivo. Senão perde graça. É real, assim, perde... Sabe, eu vou crescer pra quê? Eu já cheguei num patamar de vida ali, pessoa física legal, e se eu não começar a encontrar motivos que seja olhando para as pessoas que estão ali dentro, entendendo meu propósito em cuidar das pessoas que estão ali no meu dia a dia, ou algo maior, que seja algo social, alguma coisa nesse sentido, cara, não faz sentido. Sabe, o meu prolabore, ou a minha retirada, quando a empresa vendia 1 milhão e quando ela vendia 2 milhões, coisa mesmo. Então, sabe por que eu vou vender 2? Para ter mais trabalho, para ter mais responsabilidade. Então, eu acho que esse processo ele é natural, mas começa no dono. Sabe, o inteligência emocional, o entendimento dele como pessoa é de extrema importância. Eu tive que descobrir tudo junto ali na virada do meu pai, nessa virada de chave ali que aconteceu na situação com meu pai, mas é algo que até hoje a gente vem se descobrindo, né? A gente vem se entendendo como pessoa. E eu entendi o cuidado, entendi o cuidado com as pessoas, meu propósito social, e aí eu quero crescer de fato, para não diretamente hoje cuidar de 350 famílias, mas amanhã eu quero cuidar de 400. E é isso que corre sabe? É isso que me faz levantar todos os dias. É a esperança que todo dia eu vou fazer algo novo, a minha empresa vai se tornar uma empresa melhor, tanto para trabalhar, mas também vai se tornar uma empresa melhor para a família do cara que está aqui comigo diretamente, indiretamente. E aí sim eu quero crescer, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto. E acho que esse momento é natural. Por quê? Pra que mais uma venda? E se não entender, cara, perde o valor e aí muitas vezes a gente até regride, né? Porque dá trabalho, cara. É difícil, é muita gente. É muita gente, é muita coisa, é muita variável, é muito, sabe? É problema todo dia. Empresa, e a gente tem que entender que a empresa é um organismo que resolve problemas. Só que chega um momento que se a gente não tá com isso bem estabilizado, a gente começa a gerar. Aí, pô, eu criei a empresa para resolver um problema de alguém e agora eu começo a gerar, quando o cara vem aqui e compra de mim, eu tô gerando o problema dele lá na obra dele. Não faz sentido, né? Então, acho que esse é o ponto. E lá, para mim, ficou muito claro. Estruturalmente, temos uma estrutura legal, estamos um tamanho, mas eu quero mais. Não por mim. Não pelo que eu vou retirar no final do ano, mas sim pelo impacto que ela gera em todo o ecossistema, o impacto que todo o ecossistema que eu consegui criar, não só Rio Verde, mas nessas filiais, gera na vida das pessoas que em algum momento cruzam a nossa jornada. Se são 350 pessoas, famílias diretamente, conta de padeiro, 1.000 pessoas, 3 pessoas por família, cara, imagina quantas indiretamente. Onde esse cara tá comprando no supermercado, onde esse cara tá construindo a casa dele, quantas, sabe? E, cara, isso tem que pulsar nos nossos corações, tem que brilhar os nossos olhos nesse impacto. E não no faturamento, que é ego, vaidade. Maravilha. Para a gente finalizar, qual o conselho que você deixaria para essa pessoa que está nos ouvindo, para esse empresário, que você recebeu de conselho lá no seu início, na sua trajetória, até mesmo hoje, que você viu assim que te impactou, que hoje você pode deixar de conselho também para essa pessoa que está nos ouvindo? Se entenda. Eu acho que resumo tudo que nós falamos aqui, né? Acho que começa esse trabalho dentro de casa, se entendendo como pessoa,
se entendendo como filho de Deus, entende a sua identidade, porque depois disso tudo fica mais fácil. Porque você sabe o que você vai escrever. Todas as suas decisões, a partir do momento que você se entende, fica mais fácil. E aí você vai se comportar de acordo com quem você se entendeu como pessoa, você vai agir, você vai gerar suas metas pessoais, e aí você começa a gerar um movimento para aquilo que você se entendeu. Então, é um processo necessário. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. E aí ficar ali patinando, sabe? Você vai ficar patinando ali como empresário, mas também como empresa, porque as pessoas estão ali do seu lado. Se você não cresce, as pessoas que estão do seu lado também não vão crescer. E aí você vai ficar ali patinando, assim, gastando tempo, vendo a vida passar, sem algo definido. Cara, é isso que eu quero, é isso que eu busco, e é isso que eu quero gerar para minha família. Então acho que esse é o primeiro passo de tudo, porque foi o que mudou, virou em mim, né? Eu era totalmente perdido, então me entender foi importante, e a partir desse momento, tudo é consequência. E aí a decisão de hoje se torna a consequência do seu amanhã, e aí, com Deus do lado, abençoando, não tem limites. Acho que nós somos meros administradores daquilo que Deus quer nos entregar, mas o primeiro passo de fé é nosso. E lá eu tive que dou o meu todos os dias, quando a gente acorda, mas nós somos meros administradores, enfim. Se conecta, se entende como pessoa, sua verdadeira identidade, e bora fazer diferença, construir Brasil, porque é isso que a gente faz, é construir Brasil e gerar dias melhores para nossa família, mas também gerar dias melhores para todas as pessoas que cruzam a nossa jornada. Maravilha. Meu amigo, obrigado, viu? Obrigado mesmo aí por esse tempo muito valioso. E espero que isso tenha agregado. Cara, se isso não agregou, não sei o que vai agregar mais não na sua vida. Então, assim, se entenda, busque estudar. Tudo que o Diogo falou aqui foi reflexo de muito estudo, de muitas horas, de muita dedicação, investimento financeiro, investimento de tempo e 12 anos, né, de experiência que ele resumiu aqui, um pouco da sua trajetória. Mas que você possa agora pegar isso e colocar em prática, é o principal, né? Se você só ouviu isso e seguir a sua rotina normalmente, nada vai mudar, né? Aquela frase já diz, né? Tudo muda quando você muda. Então que você possa pegar isso, coloque em ações, vai estudar, vai investir o seu tempo ali no seu negócio, olhe mais para as pessoas que estão à sua volta e eu tenho certeza que sua empresa vai começar a refletir de maneira diferente, né? A empresa é reflexo do dono. Talvez a falta de resultado seja a falta de entendimento, de autoconhecimento que você falte ter como empresário, como dono, mas isso vem com o tempo, tenho certeza que você vai de alguma forma aí conseguir colocar tudo isso no papel, colocar em prática, para que você possa atingir os seus resultados aí, tanto empresariais, mas também quanto pessoais. Então, muito obrigado pela sua audiência e eu te espero no próximo episódio.